Pessoal, vamos resolver mais uma questão aqui do livro do Elo, tá? Capítulo 6 de limites. Uma questão da seção 2, que fala de limites laterais. Questão número 2 aqui. A gente precisa provar que o limite de x, de f de x, quando x vai a pela direita, é igual a L, se e somente se, para toda sequência decrescente de xn pertencendo a x com limite de xn igual a a gente tem que limite de f de xn igual a L, tá? No outro exercício também tinha essa parte respectivamente quando x vinha pela esquerda, mas eu deixo para vocês completar com a mesma ideia que eu tô dando para fazer quando x tende a pela direita, ok? Resumindo aqui, o que a gente precisa provar, tá? A gente precisa provar que quando o limite de x vai a pela direita de f de x é igual a L, então, né, isso daqui é uma condição necessária e suficiente para que, para toda sequência xn decrescente de pontos xn em x com limite de xn indo para a quando n vai para infinito, implicar que limite de f de xn é igual a L quando n vai para infinito, tá? Então, aqui primeiro, a gente tem que, na ida, né, essa hipótese implica essa tese, e na volta, que essa tese todinha aqui, tá? Implica essa hipótese. Para mostrar a ida, a gente vai fazer o seguinte, vou fazer de azul. Para mostrar a ida, a gente vai fazer o seguinte. Observe que a gente tem x tendendo a pela direita de uma certa função que está definida no conjunto x. Vamos supor que aqui seja o conjunto x, tá? Contido nos reais, na reta real. E aqui está o ponto A. Eu tô com x tendendo a pela direita, ou seja, eu tenho uma sequência de pontos por cima do A que está convergindo para o A. E quando isso acontece, tá? Esse é o meu caminho, uma sequência de pontos indo pela direita. A f de x é igual a L. Eu vou definir uma certa função g de x como sendo igual à função f de x, porém restrita a um certo conjunto B. Mas que conjunto B é esse que eu vou restringir? A esse conjunto B aqui, ó. Só a parte de cima do A e até o final do conjunto X. Como eu vou escrever esse conjunto B aqui? Vou definir G nesse conjunto B, onde B é igual ao conjunto X interseção com A até mais infinito. Então, eu pego o intervalo de A até mais infinito e faço a interseção dele com o conjunto x inteiro. Então, tá me sobrando essa parte aqui, ó, tá? Tá me sobrando essa parte. E para essa função g, né, o a tá nos pontos de acumulação dela, né? Porque vai fazer sentido, se faz sentido eu falar desse limite aqui, vai fazer sentido eu falar do limite de g de x, quando x tende a A, e aqui eu não preciso colocar pela direita. Por quê? Porque o único jeito, quando o A tá nesse conjunto B, do x tender a A, é pela direita. Então, aqui passa a ser o limite usual, ok? Só que a gente já tem, vamos supor, né, que quando isso acontece, isso aqui vai para L, tá? Porque vai ser o mesmo caminho, a mesma função, só tá restringindo o domínio, tá? Está fazendo a f restrita a esse domínio. Mas a gente tem um teorema que diz o seguinte: quando a gente tem o limite usual de uma certa g de x indo para L quando x tende a A, isso daqui é válido se e somente se para toda sequência de pontos xn com xn em x menos A e xn indo para A, tem-se que o limite de g de xn é igual a L.
Mas veja bem, onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar que esse xn é decrescente, limite da f de xn é L. Mas a gente já teve aqui um sucesso muito grande, porque a gente mostrou que para toda a sequência de pontos xn aqui, quando o xn vai para o limite de g de xn é L. Mas essas sequências que estão indo para aqui e elas estão indo por valores maiores do que A, porque a G está definida só nesse conjunto B, então as únicas, aqui na verdade é xn em B, tá? Aqui, ó, porque o domínio da G é B. Então, aqui é xn em B menos A, tá? O único jeito que eu tenho do xn tender para A nesse conjunto B aqui é por valores maiores que A. Não necessariamente a sequência xn precisa ser decrescente. Ou seja, aqui eu tenho sequências que não são necessariamente decrescentes e outras sequências como aquelas que eu falei, por exemplo, x1, x2, x3, x4, x5, x6, e depois no final ela pode ir meio que oscilando, mas ela vai tendendo para A, vai chegando perto de A, tá? E, em particular, se isso acontece para toda a sequência xn, com xn aqui indo para A, em particular vai acontecer para as sequências decrescentes. Então, em particular, se xn está em B menos A, mas eu não queria B menos A, eu queria xn em x, só que veja, B menos A está contido em x, porque ele saiu de uma interseção com o conjunto x. Então, isso daqui, ó, está contido em x, então xn também está em x, tá bom? É decrescente com limite de g de xn, mas se essa função aqui é uma restrição da f, o limite tem que ser igual. Tem que ser igual ao limite da f de xn, que vai ter que ser igual a L. Então, a gente prova a ida, tá? Então, veja bem, a gente tomou que o limite de f de x é igual a L quando x tende a mais, definiu uma função restrição, caiu na definição usual de limite, pegamos o resultado, acho que é o teorema 3, se não me engano, e, em particular, se xn está aqui em x, vamos voltar aqui, em particular, se xn está em x é decrescente, tá? O limite de f de xn é L, como a gente queria mostrar. Agora, a gente vai mostrar a volta. Agora, fazendo a volta, né? A gente vai ter como hipótese que para toda a sequência de pontos, xn decrescente em x, com o limite de xn indo para A, o limite da f de xn é L. Isso vai implicar que o limite da f de x, quando x tende a pela direita, é igual a L. Então, a gente vai fazer isso daí pela contrapositiva. Ou seja, a gente vai supor, por absurdo, que o limite da f de x, quando x vai a A pela direita, é diferente de L, mas a hipótese acontece. Ou seja, sempre que eu tenho uma sequência decrescente xn em x com limite de xn indo para A, o limite da f de xn tem que ir para L, tá? Só que, veja bem, se o limite da f de x é diferente de x quando x vai A pela direita, tomando a mesma g como sendo a f restrita ao conjunto B, onde B é aquele conjunto de A até mais infinito interseção com x, para essa sequência aqui, também eu vou ter que o limite dessa g de x aqui, tá? Quando x tender a A, é diferente de L. Isso é, vai ter que existir uma certa sequência yn convergindo para A, isso aqui é pelo teorema que a gente conhece do limite usual, tá? Vai ter que ter uma sequência yn convergindo para A, tá? Com yn em B, que B é o domínio da função g, né? Tal que essa g aplicada em yn
não converge para L, tá? Mas dessa sequência que existe, a gente pode extrair, né, como a YN, ela só tem valores maiores do que A. Por que ela só tem valores maiores do que A? Porque o meu conjunto B, limite inferior dele é A, tá? Tá aqui o meu conjunto B, né, igual a gente explicou aqui em cima, tá? Nesse desenho aqui. A gente pode, em particular, né, a gente pode podemos tomar uma subsequência Zn de YN, né, tal que Zn é decrescente. Mas se Cn é subsequência de YN, ela vai ter que estar no mesmo conjunto, ou seja, Zn tá em B e Zn converge para A, tá? Só que o limite da G nessa subsequência Gn, nessa subsequência Zn, né, quando o n tá indo para infinito, tem que ser o mesmo limite da f aplicada na Zn, quando o n vai para infinito, só que esse daqui não vai para L, ou seja, tem que ser diferente de L. Mas veja bem, a gente acabou de encontrar uma certa sequência Zn que está em B, mas espera aí, B está contido em X. B está contido em X, né? E Zn está indo para A com o limite da f de Zn não indo para L, com Zn decrescente. Só que, por hipótese, a gente tinha que, sempre que a gente achasse uma sequência decrescente em X com o limite dela indo para A, que é o que a gente achou, uma sequência decrescente em X convergindo para A, o f dela tinha que ser igual a L. Só que a gente achou o f dela diferente de L. O que significa isso? Que a gente chegou num absurdo. Mas qual foi o absurdo? Supor que esse limite é diferente de L. Então, a gente conclui o quê? Que, na verdade, o limite tem que ser da f de x igual a L quando x tende a A pela direita. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí. Bons estudos para vocês. Até mais.